Olá, pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a mais um Coworking de Endurance, nossa reunião semanal sobre ciência do Endurance. Hoje a gente tem um tema aqui interessante, que é essa associação entre uma resposta fisiológica do nosso corpo a, por exemplo, aqui uma maratona, para a gente começar a entender um pouco alguns contextos que acontecem no pós-maratona. E, obviamente, também entrar em algumas discussões que vão além do artigo, que é o nosso papel aqui é trazer ciência de boa qualidade e também discussões que estejam presentes na rotina nossa aqui, de todos que trabalham com ciência do esporte, né? E especialmente com os atletas de endurance, né? Então, lembrar, fiquem à vontade para fazer as perguntas, usem a mãozinha aqui para a gente ter ideia de quem vai fazer a pergunta. E vamos juntos, ok? Eu vou compartilhar o artigo aqui. As últimas semanas aqui eu estava numa loucura e não estava conseguindo enviar o artigo com antecedência, mas eu vou voltar a enviar o artigo com mais antecedência para que todo mundo consiga ler com calma, tá? Esse artigo é um artigo interessante, que discute questões hormonais, também questões enzimáticas, em respostas a uma corrida de maratona. Então, a gente precisa entender o que a maratona gera no corpo humano, né? E aqui está só uma pequena parte do que acontece, tá? É um artigo nacional, já não tão novo, né? De 2006, mas é um artigo que traz informações interessantes. É de um grupo, né, antigo, que não... Esse grupo em si, o CEMAF, né? Ele não existe mais, ou ele está muito menor do que ele era antigamente. É um grupo aqui da Unifesp de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, né? E especialmente aqui tem dois fisiologistas bem conhecidos, né? Um deles é aqui o Renato Lotuf, que foi fisiologista, se não me engano, do Corinthians por muitos anos. E o Turíbio, né? Leite Barros aqui, foi a pessoa no Brasil, um dos precursores da fisiologia do esporte, né, de levar a fisiologia na universidade para dentro do esporte. Ele iniciou um trabalho junto com uma equipe multidisciplinar no São Paulo, na década de 80, final da década de 80, e culminou lá no trabalho, né, que é o São Paulo bicampeão mundial, acho que em 92, 93, né, e tinha uma associação grande aí com o trabalho culturíbio que toda a equipe desenvolvia. Nesse trabalho da época do Turíbio, que ele foi o que ficou mais conhecido, mas o São Paulo ainda colocou nutricionista dentro do time de futebol, e a Patrícia Bertolucci, que é do nosso grupo aqui, era uma pessoa que estava lá nesse grupo. A psicologia do esporte, então a gente tinha lá a Regina Brandão, que é a psicóloga do esporte, talvez uma das mais conhecidas psicólogas do esporte do Brasil e reconhecida no mundo inteiro. Então, tinha ali um grupo de profissionais que geravam informações multidisciplinares, que é o que a gente ainda faz aqui nesse grupo, né? A gente tem psicólogo, a gente tem biomédico, a gente tem médico, a gente tem treinadores, tem nutricionistas. Então, muito dessa interdisciplinaridade que a gente fala muito no Brasil hoje e faz no Brasil hoje, vem de um pouco desse grupo lá da Unifesp, que passou a levar isso para o futebol, e isso reverberou aí em outros esportes, tá? E eles trazem aqui alguns pontos interessantes, né, de que o quanto essa maratona, né, esse esporte maratona, poderia
alterar a homeostase, ou seja, o equilíbrio fisiológico dos nossos atletas, e vários que estão aqui trabalham como maratonistas, em diferentes lugares do Brasil. E a gente, muitas vezes, sempre tem a pergunta, né? Pô, eu recebo essa pergunta, muitas vezes, de amadores, né? O, quantas maratonas por ano eu posso fazer, né? Então, existe muito essa pergunta de quantas maratonas no ano eu posso fazer, e a ideia também é discutir outras questões associadas ao esporte de longa duração daqui a algumas reuniões, que eu em breve vou divulgar para vocês, mas a gente precisa entender que exercício de longa duração, né, ele gera um estresse metabólico interessante, grande, e que pode estar associado aos benefícios do exercício a longo prazo, e também pode estar associado a alguns prejuízos dentro de uma prática aumentada, muito grande, com muita carga, dentro do esporte de endurance em si. Então, o esporte de endurance não é só, ele não traz só coisas positivas, ele também tem alguns pontos negativos, e a gente precisa também entender esses pontos, e tentar, muitas vezes, frear uma vontade dos nossos alunos, atletas, pacientes, de fazer mais do que deveria, né? As pessoas parece que elas vivem como se não houvesse amanhã, como se ela fosse morrer em breve, querendo fazer, às vezes, 3 maratonas no ano, 4 maratonas no ano, e a gente precisa tentar maneiras de justificar para que ela talvez faça uma maratona no ano e foque, né, em treinamentos ou competições menores que envolvam outras estratégias de treinamento e também de estresse ao corpo da pessoa, tá? E aqui eles trazem, né, alguns marcadores que são marcadores importantes para a gente. Então, traz um hormônio anabólico, que é a testosterona, e traz um hormônio catabólico, que é o cortisol, né? Tem-se muita ideia, existe um mito na área da saúde, por exemplo, de que a corrida faz as pessoas perderem massa magra, massa muscular, né? Ah, vou correr porque eu vou secar, eu vou correr porque eu vou, não vou correr porque eu vou perder massa magra. Então as pessoas associam, por exemplo, os corredores de elite, que são muito magros, um corredor de elite masculino chega a ter IMC de 19, só para vocês terem uma ideia, e uma mulher corredora de elite mundial chega a ter um IMC de 17 para 18, então são pessoas muito magras mesmo, mas a gente entende isso como uma adaptação não só genética, mas também associada a treinamento e especificidade à modalidade que eles praticam em alta performance. Então não quer dizer que todo mundo que faz maratona vai ter uma massa muscular baixa, e esse artigo tem alguns dados interessantes que quebram muito bem esse mito, que é o dado da testosterona desses atletas que participaram desse estudo, tá? Outro ponto interessante para a gente aqui envolve o cortisol, que é um hormônio catabólico e que coordena uma série de caminhos fisiológicos dentro do nosso corpo. A gente ouve muito, né, falar que o cortisol é um hormônio ruim, né, que é negativo e tudo mais. Na verdade, o cortisol não é ruim, não é um hormônio do mal, ele só quer manter o seu corpo em equilíbrio. E para manter o seu corpo em equilíbrio, ele estimula uma série de reações no seu corpo, que podem ser reações imunológicas, pode ser reações catabólicas, catabólicas de glicogênio, ou seja, degradação de glicogênio, ou, se tiver pouco glicogênio, degradação de proteína para gerar glicose, né? Então, a gente tem ali uma série
de alterações que podem ocorrer por conta do aumento do cortisol, tá? E a gente também é importante que a gente passe a ter mais ou menos uma, entre aspas, uma base de dados de cortisol de atletas maratonistas homens. Seria interessante também ter um grupo feminino, a gente também ter uma ideia de como fica o cortisol e a testosterona dessas mulheres que praticam maratona, por exemplo, tá? Eles trouxeram também aqui duas enzimas, a creatina quinase, ou creatina fosfoquinase, né, a CPK, e a CPK total, ela é um bom marcador de microlesões na musculatura, ela é uma enzima chave do metabolismo ali anaeróbio alático dentro da nossa célula, e, né, que foi aqui a CPK que eles foram usar, né, só que ela é uma enzima celular, então a gente vai ter pouco dessa enzima no sangue, né? Porém, quando você tem microlesões de células, você tem lesões celulares em grande quantidade, você pode extravasar essa creatina quinase para o sangue e aumentar muito a concentração dessa enzima por lá. A gente está acostumado, na maioria das vezes, a trabalhar com a CK total, que junta todos os tipos de CK, né, de CPK, na sua contagem. A gente tem subdivisões, né, da CK, que é uma CK, a tal da MM, né, que é a muscular. A gente tem a CK BB, que é a CK cerebral, tá? Então, ela tem ali uma CK muito específica, e a meio que intermediária ali, que é a CK cardíaca, né? Então, a gente também precisa entender que a gente vai ter 3 tipos de CPK para tentar olhar com mais cuidado esses números, né? Lembrar, imagina só que você em repouso está com uma frequência de 50 a 60 batimentos, e nas próximas 2, 3 horas, a sua frequência vai ficar mais ou menos nesse valor. Então, seu coração vai contrair, sei lá, 60 vezes por minuto, com pouco estresse, com pouca força. Então, provavelmente, a chance de lesão de células musculares, de células de músculo cardíaco é muito pequena, né? Mínima. Acontece, é natural, mas vai ser muito pequena. Então, a CK do coração vai ser sempre baixa, normalmente. Agora, quando você vai para uma maratona, e se você fica 3 horas, 4 horas, 5 horas, com sua frequência 150 batimentos, 160 batimentos, 170 batimentos, dependendo da pessoa, imagina o quanto desse estresse no seu coração ali batendo 160, 170 vezes, vai gerar nas células do seu coração. Por consequência disso, a gente pode ter e vai ter algumas rompimentos de células do coração, com as células cardíacas, o que vai extravasar essa CPK cardíaca, né? Então, a gente teria uma CPK total aumentada por microlesão do músculo, e uma CPK cardíaca também aumentada pós-maratona, é o que a gente espera, né? Por conta desse tempo prolongado com uma frequência cardíaca alta, com uma contratilidade do coração alta e assim por diante, né? Então, eles foram tentar entender um pouco isso também, como é que ficava tudo isso, e também usaram a lactato desidrogenase, que é uma outra enzima, que particularmente eu não sou muito fã. Diego, se quiser falar alguma coisa da LDH, fica à vontade, Diegão tá aí, trabalha muito com isso. Richard também, né? Mas eu particularmente não sou muito fã de LDH para fazer controle. Mas na época se usava muito, né, lactato desidrogenase, que é a enzima que ajuda o processo, né, facilita o processo da alteração do piruvato para lactato,
Então ela também é uma enzima que está dentro da célula, vai estar em pouca quantidade no nosso sangue, mas se a célula se rompe, né? Se a célula se rompe, essa LDH vai sair para a corrente sanguínea e vai estar aumentada a partir disso, tá? Diego ou Richard, alguma consideração aí sobre LDH ou CPK mesmo? Não? Tudo ok? Beleza. Beleza, Richard. Então, o que eles fizeram, né? Vamos olhar aqui o que esses caras fizeram de um trabalho. Eles pegaram 20 atletas homens sadios, entre 20 e 40 anos, tá? Aí com peso médio 63, estatura média 1,70, né? Todos eram corredores de maratona, com pelo menos uma maratona nos últimos 2 anos, tá? E treinavam pelo menos 5 vezes por semana, né, como rotina. Então, ou seja, eram pessoas que já tinham treinado, feito maratona, já não eram primeira maratona da vida deles, né? E foram entender, né, o que acontecia com esses atletas aqui dentro da Maratona Internacional de São Paulo, que é uma prova super conhecida, né? E realizaram algumas coletas de sangue, de uma forma assim interessante. Primeiro, 48 horas antes da prova. Então, isso aqui é importante, ó. Cortisol, a gente mede sempre pela manhã. Você tem outros porquês de medir cortisol durante o dia, tá? Tá aí nossos amigos médicos que sabem muito melhor isso. Mas pensando na questão do esporte, tá? De estresse, por exemplo, a gente procura medir o cortisol pela manhã, estourando ali 8h30, no máximo 9 horas, tá? Então, isso aqui é bem importante, porque o cortisol tem um ciclo de liberação, né? Que está associado ao ciclo circadiano. Então, pensando ali no contexto que a gente gostaria de analisar, teria que ser nesse momento. A segunda coleta foi no dia da maratona, isso após a maratona, tá? Então, assim, teve uma segunda, cara que terminou a maratona, já tinha a tenda lá de pesquisa do pessoal aqui e já saía já saía ali do pórtico de chegada, já ia na tenda, já tirava sangue na hora, tá? E uma terceira coleta no dia seguinte, 20 horas após a prova, né? Fazendo também os mesmos procedimentos e tudo mais, né? Então, a gente tem 3 coletas aqui, tá? Que vai analisar testosterona, cortisol e enzimas musculares. E eu venho discutindo aqui, explicando até esse momento. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma colocação aí de alguém? Fica à vontade, tá? Olha que interessante aqui, né? Um dado de 2006, né? Um artigo de 2006. Ó, dos 20 atletas, 6 faziam uso de suplemento vitamínico, tá? Então, desses 20, só 6 usavam suplementos vitamínicos, não era proteicos e nada, né? Pode ser vitamina Z que o cara comprava na farmácia, por exemplo. E apenas 2 faziam os complementos aqui de carboidrato maltodextrina, né? Durante a sua rotina de treinos. Distância média treinada semanalmente dos atletas entre 90 e 150. Primeira coisa, se a gente fosse replicar esse estudo hoje, tudo isso aqui estaria bem diferente, né? Provavelmente dos 20 fariam uso de carboidrato, e talvez pelo menos uns 15 aqui faria uso de suplementos vitamínicos, proteicos, de aminoácidos e assim por diante, né? E provavelmente também o volume de treino dos atletas seria bem menor, né?
Hoje se treina bem menos do que se treinava aí há quase 20 anos atrás, então o volume de treino seria bem menor, tá? Então a gente teria algumas coisas um pouquinho diferentes, né? Vamos aqui primeiro para os resultados antes, final da maratona e após ali 20 horas, né? No dia seguinte da maratona, tá? Primeira coisa, eu vou pular aqui, vou direto para a testosterona. Primeiro, olha o valor da testosterona desses atletas, né? 673 de média, variando em 332 a 1023, tá? A testosterona média, normalmente, a variação dela está por volta ali de 250 até uns 880, 850, né? Então, tinha atleta que estava ali no limite inferior, tinha atleta que estava acima do limite superior, tá? Provavelmente aqui ninguém usava gel de testosterona no braço, que não era a rotina de ninguém, né? Nem sei se existia na época ainda. Então, eram valores normais das pessoas, tá? O que isso quer dizer? Que hoje existe uma busca quase que incansável, né, pelos níveis ótimos de algumas substâncias dentro do nosso corpo, e às vezes é o próprio corpo da pessoa que só produz um tanto, por exemplo, aqui no caso do hormônio, mesmo a pessoa se alimentando bem, descansando, treinando, dormindo bem, e a testosterona dela, por exemplo, é 350, né? Mas por que não é 500, 600, 800? Porque o corpo dela, provavelmente dentro da homeostase do corpo dela, só pede aí 350, 400 de testosterona, por exemplo, tá? Então a gente precisa entender primeiro essa questão da individualidade biológica. Cara, de 300 para 1000 é mais de 3 vezes, né? Quase 4 vezes aqui, 3 vezes e meia maior, né? Então tem pessoas que vão ter mais testosterona, tem pessoas que vão ter bem menos, né? E a gente precisa entender todo esse contexto. Não adianta, a testosterona está em 330, podia estar em 800. Vou passar um gel aqui para subir mais uns 150, 200 e ela virar 500. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso mesmo. Fala, Carlão, Pitroski. Fala, Gerson. Boa tarde, pessoal. Estou aqui que eu estou dirigindo, estou no trânsito. Eu queria colocar um ponto, até dentro disso que você está trazendo, e até pegar um pouquinho da experiência de vocês. Eu acompanho 3, 4 atletas de triatlo, e pós Iron agora, eu tenho um que vem do fisiculturismo, e um que eu digo que é limpo, que eu venho trabalhando e moldando ele só na alimentação e suplementação correta. Esse meu atleta que é limpo, eu percebi uma queda bem grande de rendimento e aspectos psicológicos dele nos treinamentos pós-Iron Full, né? Pós-full aí. Já o outro que não é, que vem do fisiculturismo e cicla, né? Infelizmente, ele manteve o mesmo ritmo. Existe alguma conduta que a gente possa trabalhar em cima disso, além do trabalho psicológico? Alguma forma de controlar esses valores, de auxiliar eles nisso? Carlão, nós vamos discutir ali o artigo traz alguns dados interessantes para a gente, né? Para responder sua pergunta, acabou a maratona, a testosterona saiu de 673, foi para 303. Ou seja, existe uma inibição, né, dessa testosterona
durante a maratona ali, e 20 horas depois, dia seguinte, o corpo já começa a responder aqui, aumentando o valor e tentando chegar numa normalidade da pessoa, das pessoas aqui novamente. Não é só a testosterona que vai fazer o atleta recuperar mais rápido, né? Mas, obviamente, ela, associada, por exemplo, ao hormônio do crescimento, uma alimentação bem regrada durante a prova. Então, o intratreino é importantíssimo. Está aqui todos os nossos amigos nutricionistas para ajudar a gente com isso. E de quantidade certa de carboidrato, que vai diminuir estresse oxidativo, vai diminuir inflamação, e a recuperação pós-prova vai ficar um pouco melhor, né? A gente já discutiu isso aqui algumas vezes com artigos. Então, não seria só a testosterona que vai linkar tudo isso. Um ponto positivo do cara que é fisiculturista, e de qualquer fisiculturista, é que essas pessoas, os fisiculturistas, eles são extremamente regrados com treino, com alimentação e com sono. Eles sabem que se eles não treinarem direito, se eles não se alimentarem direito, se eles não dormirem bem, eles não têm resultado, né? E, obviamente, os caras ficam pra caramba, mas eles falam abertamente sobre o que eles estão fazendo, né? E até acho até mais fácil de conversar com essa pessoa do que com um cara de endurance que faz e quer esconder, que é o comum, né? E o cara que vem do fisiculturismo, ele toma, ele te fala isso, sem pudor nenhum, e então você vai entender que contexto que ele está envolvido, mas é um cara que sempre se alimenta bem, e sempre vai tentar descansar bem e treinar o que tem que ser treinado. E aí os atletas comuns, né, vão, entre aspas aqui, muitas vezes não tem todo esse regramento de treino, alimentação e descanso que um fisiculturista tem, né? Obviamente que a gente tem corredores, ciclistas, triatletas, nadadores que têm esse regramento? Temos, vários, né? Mas a gente talvez tenha um percentual muito maior desse regramento todo entre fisiculturistas do que qualquer outro esporte possível, porque eles precisam ter o máximo do corpo deles o tempo todo, né? O tempo todo não, em competições, né? Então são pessoas muito regradas. Acredito muito, Carlos, que precisava entender, junto com o nutricionista desse atleta, se seguiu tudo o que foi prescrito para pré-prova, intra-prova e pós-prova, porque se não fez, a recuperação vai ser muito tardia mesmo, né? Se a pessoa tem uma semana pós-prova, que é muito comum, meio largada, pô, já fez a prova, então agora eu quero, né, junk food e tal, só comida porcaria, não vou me regrar em treinar direito, voltar a treinar, nananá, a recuperação vai ser mais prolongada mesmo, né? Então, não só muscular, mas como hormonal e todo o contexto envolvido aí que envolve a recuperação da pessoa, né? Então, você entender esse contexto da pessoa, o que ela fez na prova e pós-prova, por exemplo, com a questão alimentar, e no pós-prova com a questão também de descanso e treinos regenerativos e assim por diante, tá? Acho que esse é um ponto bem importante aqui para a gente. Ok, testosterona estava alta, diminuiu bastante no final da prova, no dia seguinte já teve uma melhora aqui, não significativa estatisticamente, mas em valores aqui chegando talvez a 80% maiores, né? O hormônio que tenta manter a nossa homeostasia, que é o cortisol, ele já estava alto, tá? No meu entender. O cortisol que ele tem um range ali que até uns 20, 23, ele está dentro de uma normalidade, né? Quando você tira ele do sangue, quando você tira ele logo cedo. Eu costumo entender que os meus atletas aqui, os atletas todos que eu já acompanhei, uma média de cortisol dos atletas é por volta de uns 15, tá?
não 20, eu achei esse valor de 20 bem alto. E aí, quando a gente está numa carga, um estresse muito alto de treino, os caras aí sim passam de 20, tá? Percebam aqui que pós-maratona já estava em 42, né? Esse cortisol, ou seja, mais que o dobro. E 20 horas depois ele começa a reduzir, o corpo já vai tentando se estabilizar ali, provavelmente as pessoas se alimentaram bem e tudo mais, e aí tem esse ponto, né? Como é que foi a alimentação dessas pessoas no pós-prova, no intra-prova, no pré-prova, que tudo isso também vai ter uma influência direta na liberação, por exemplo, de cortisol, não só dentro da prova, como no pós-prova também, tá? E a gente tem dentro disso, uma relação cortisol-testosterona, tá? Que é uma relação que envolve o hormônio catabólico com o hormônio anabólico, tá? Hoje se usa mais, né, testosterona cortisol e não cortisol testosterona, tá legal? Mas o ponto é, se eu tenho o dado de cima maior e o dado de baixo menor, na hora que eu vou dividir eles, eu tenho aqui o produto final muito maior. Ou seja, se eu aumentei cortisol e diminui testosterona, a divisão entre eles vai ser muito maior. Ou seja, eu tenho muito mais hormônio catabólico no meu corpo e bem menos hormônio anabólico. Eu vou ter um desbalanço catabólico-anabólico e vou tender aqui, nesse caso, momentaneamente, para o catabolismo, né? Mas isso é momentâneo, visto que a gente tem um asterisco aqui, ó, mas só envolve uma discussão entre final da maratona versus antes da maratona, né? E o pós-maratona no dia seguinte, ele volta praticamente à normalidade aqui e não tem diferença significante com o pós-maratona, então, e nem com o pré-maratona. Então, quer dizer, esse estado catabólico aumenta muito, mas provavelmente que com alimentação, o sono das pessoas nesse dia pós-maratona, no dia seguinte avaliando, ele tenda a voltar ao normal e com o passar dos dias a voltar cada vez mais ao normal, tá? Então, a gente tem esse ponto aqui que é bem importante. Fala, Everton. Só uma dúvida, Jeff. A questão do cortisol. Existe algum estudo, alguma coisa que fala como é que o cortisol ele se comporta, se ele aumenta, sua média e tudo mais, ao longo do ciclo da maratona, se, não sei, na fase de polimento, se o cortisol ele se apresenta maior, se apresenta menor, na fase específica. Tem alguma coisa que fala sobre isso ou não? Tem estudos, eu agora não vou lembrar qual estudo específico que discute isso, mas esse cortisol basal, que é o que eles mediram aqui, né, que é o cortisol basal, e depois um cortisol pós-prova, mas o basal é o que mais importa para a gente, porque na hora que a gente vai fazer controle da pessoa, monitoramento da pessoa, o que importa é o cortisol basal. Ele tende a acompanhar a carga de treino, tá? E a gente tem associações dele também com duração e qualidade do sono. Então, normalmente, o atleta, quando você vai aumentando a carga de treino do atleta, tende a ter um cortisol basal um pouco mais alto, às vezes muito mais alto, tá? A alta carga de treino, devido às diferentes desequilíbrios fisiológicos que acontecem, distúrbios fisiológicos que acontecem com treino em alta carga, por vários dias seguidos, por exemplo, você pode começar a ter distúrbio do sono, dormir mal, né? Então, às vezes o atleta está no pico de carga, ele está dormindo mal lá. E aí isso é um sintoma de overreaching, por exemplo, né, no pré-overtraining. E esse dormir mal mais a carga em excesso pode também levar ao cortisol em associação das duas coisas. Na hora que a pessoa entra no polimento, a tendência é que esse cortisol vai diminuir, especialmente se o polimento for bem feito. Se o polimento for mal feito, esse cortisol vai ficar alto porque o desequilíbrio fisiológico ainda está alto
E o corpo precisa se organizar, precisa se estabilizar. Então, para se estabilizar, o cortisol fica alto para tentar fazer isso. Tá? Então, tem sim estudos, Everton, e o cortisol ele se modula muito de acordo com a carga de treino dos atletas. Tá? Eu acredito que em breve, muito em breve, talvez o Diego possa falar isso para a gente aqui melhor, a gente vai ter, a gente já tem, né, equipamentos portáteis para que você colete a amostra de sangue capilar, microamostra, né, então você vai fazer um furinho na orelha, um furinho no dedo, e com microamostra você vai conseguir saber o cortisol da pessoa na hora, tá? Então, pode acontecer isso, tá? O Mujica fala muito, o Adriano comentou aqui, o Mujica fala muito sobre polimento, e nas revisões de literatura que eles fazem lá, tem essas discussões lá realmente, tá? Então, ponto-chave para a gente aqui é quebrar esse mito de que a corrida é catabólica. Ou seja, ela aumenta o hormônio catabólico? Sim. Após a maratona, ele está, nesse caso aqui, mais que o dobro do que estava antes da maratona. Agora, ele permanece assim por quanto tempo? Cara, que foi 20 horas depois, ele já tinha diminuído bastante, né? Então, a gente precisa também entender esse contexto, até me surpreende aqui não ter dado uma diferença significativa entre o final e o após, visto aqui o desvio padrão e o range aqui, né? Aparentemente daria uma diferença significativa do final para o após, né, mas não está aqui demarcado. Então, ela é catabólica, mas se você se alimentar, se você descansar, ela não consegue agir por muito tempo. Então, esse catabolismo, tanto temido pelas pessoas, vai acontecer se ela terminar um treino em si muito longo, uma maratona, e ficar em jejum por horas. Aí, ela está pedindo realmente para ser catabólica. Mas se ela se alimentar e descansar bem, aqui mostra bem que a gente volta para a normalidade. Tudo bem? Bora aqui falar da enzima da CPK. 183 pré-prova, 415 pós-prova e 459 20 horas, um dia depois da prova. Assim, pô, só aumenta. LDH 301 pré-prova, 452 pós-prova e 458 no dia seguinte. CKMB 10,5 pré-prova, 14,6 pós-prova e 12,6 após a prova. A grande alteração só teve no final da prova. Qual que é o nosso contexto aqui? A gente precisa entender, e esses estudos como esse aqui são interessantes, porque a gente precisa entender a cinética da substância que eu estou dosando. O que é a cinética da substância? Como é que ela sobe e como é que ela desce e quanto tempo isso leva. Então, por quanto tempo o cortisol fica alto, por quanto tempo a testosterona fica baixa, por quanto tempo a relação cortisol-testosterona, ou testosterona-cortisol fica alterada de forma negativa, por quanto tempo a CPK fica alta, ou a LDH, e assim por diante. A CPK total, especialmente porque ela é muito dependente da CPK do músculo, ela tem uma cinética aqui de aumentar imediatamente após o esforço, que é o que está aqui, ó, 415. Deixa eu aumentar isso aqui, né? 415 aqui, estava 138, tá? Para homens, acho que o range ali máximo para normalidade está por volta de uns 220, se não me engano, 250. Então já está bem acima do range de normalidade, tá? E um dia depois ainda está
alto ou ainda mais alto do que estava. Como a gente está falando de uma enzima que está, a maior parte dentro do músculo esquelético, essa liberação da CPK, ela tem uma cinética de 24 a 48 horas. Tá? O que isso quer dizer? Que a gente vai encontrar, provavelmente, os maiores valores de CPK nessa pessoa de 24 a, no intervalo de 24 a 48 horas depois. Então, essa cinética é conhecida. O que isso quer dizer hoje para a gente? Se você tem um equipamento que mede CPK ali de forma rápida, tem um equipamento que mede em 1 minuto e meio, se você tem a CPK ali da pessoa. Vale a pena você fazer a dosagem da CPK imediatamente após o esforço? Não. Porque você precisa entender que essa que está imediatamente após o esforço, ela não reflete, por exemplo, a maior CPK que esse cara vai produzir, ou vai liberar, melhor dizendo, durante as próximas 48 horas. E a gente tem um contexto interessante aqui também, que é o seguinte, quem muitas vezes vai se recuperar mais rápido, especialmente aí vai ter um processo inflamatório mais eficiente, que vai recuperar melhor essas fibras, e sistema imune também, obviamente, essa pessoa vai ter uma CPK alta um tempo menor do que aquela pessoa menos preparada para tudo isso. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que tem algumas pessoas que vão participar de uma prova, em 2, 3 dias ela já está quase zero, e já volta a treinar leve, tranquilamente. E tem pessoas que vão ter uma liberação muito grande e prolongada de CPK, e ela vai demorar mais para se recuperar e para conseguir voltar aos treinos de forma positiva. Ou seja, a gente precisa entender essa pessoa. Como é que eu conheço todo esse contexto? Dosando CPK várias vezes. Então, acabou uma prova, dá 24 horas ou 48 horas, você dá o CPK. A pessoa, daqui 3, 4 dias, dosa de novo o CPK. E aí você vai entender o quanto dessa pessoa está se recuperando ou não. Um exemplo aqui simples. Tive um atleta agora que fez o Ironman do Rio, e ele estava meio machucado ali no membro inferior, então não estava correndo muito. Não correu bem na prova, obviamente, por falta de volume de treino em si. E na semana pós-prova ele ficou com dor por muitos dias. A gente resolveu, eu estou aqui com o João Lombardi, que é o médico do atleta, dosar a CPK dele na quinta-feira, e vários outros parâmetros, obviamente. E a CPK dele na quinta-feira, ou seja, lá 96 horas depois da prova, estava em 2.000. Cara, 2.000 é um valor muitíssimo alto. Para todo esse tempo pós-prova. Imagina então quando estava 24, 48 horas ali exatamente pós-prova. Devia estar em 4.000, 5.000, né? Que muitas vezes está até associado à rabdomiólise, né? Para algumas pessoas. Mas não é só CPK que vai estar associado a isso. Então, olha que interessante a gente entender o contexto do atleta, da pessoa, e tentar organizar formas que ela sofra menos com isso. Tá? Isso aqui é uma coisa bem importante, mas eu preciso fazer várias dosagens de CPK para conseguir entender o perfil daquela pessoa. Não é do dia para a noite que a gente consegue isso. Tá? Fala Flávio, depois Marcelo Iga. Fala, Flavião. Abre o microfone aí, meu. Flávio, Faeda.
Então vamos inverter aqui. Marcelo, Iga, fala aí, meu amigo. Depois o Flavião fala. Pô, tá me ouvindo bem aí? Tô. Conseguiu achar o Gerson? Bom, acho que você já pincelou bem aí, Gerson. Então, eu só queria dar um toque aí da visão que a gente, médico, vê esse tipo de... o acompanhamento que a gente dá, né, o olhar que a gente dá, porque sempre, principalmente a hora que você tocou, abordou o risco da rabdomiólise aí, e acho que o estudo, esse texto aí é legal para levantar exatamente essa questão que você tocou aí no finalzinho. Às vezes, o entendimento do individual do atleta, né, e fazer a curva tanto de cortisol quanto de CPK dele no ciclo de treinamento, talvez se dê muito mais informações do que da prova em si, a prova-alvo em si. Né? Porque, como primeiro, uma das coisas que você já mencionou, atletas menos treinados tendem a ter mais lesão muscular do que atletas mais bem condicionados. Então, a gente vê os casos de rabdomiólise que a gente acompanha, e muitas vezes internado em hospital e tal, são realmente atletas menos treinados e que abusaram, né, no dia da prova. A gente vê isso até em outras modalidades, tipo crossfit, já vi em vôlei de praia, então, tênis, né, às vezes o rapaz jogou 2 horas e meia de tênis e a CPK dele foi a 6.000. Então, isso leva à agressão renal, enfim, toda a cascata. Então, eu acho que dosar, por exemplo, depois de um pós-prova, mesmo uma meia maratona, um atleta que tem uma dor muscular muito grande, talvez para um próximo ciclo ele deva entrar numa zona de observação e fazer essas dosagens como você sugeriu, até para entender como que a musculatura dele está se recuperando, né? E aí você poder dosar a carga de treinamento adequado para a preparação ou para o estágio, né? O momento de preparação física, de adaptação até neuromuscular que esse atleta está apresentando. Sim. Entendeu? É Eu acho perfeito. que esse ciclo é muito mais legal do que a dosagem da prova em si, né? E só mais uma observação com relação a CKMB, que é a fração cardíaca, assim, tem o dano muscular. Primeiro que a fração é tão pequena que ela se dilui na CK total, né? Então, perto do universo da CPK total, a CKMB ela acaba dando, você pode ver lá na tabela mesmo, ela dá uma elevação muito discreta, né? E segundo, porque a célula muscular cardíaca, por ela ter até um metabolismo diferente, ela acaba não entrando naquele ciclo do ácido lático, da acidose, né? Então, o coração acaba tendo um outro tipo de resposta e o dano que ela pela frequência cardíaca alta, acaba sendo, é um músculo que já está mais bem treinado, né? Ele bate 100.000 vezes por dia, desde o dia que a gente nasce. Então, ele, de uma certa forma, ele faz exercício o tempo todo. É isso aí. Sim. E acho que um ponto até importante aqui do estudo, né, Marcelo, do coração estar se recuperar muito mais rápido do que o músculo esquelético, né? Já que ele é um órgão essencial, né? Então ele não pode Sem dúvida. ficar essa coisa que o músculo esquelético fica ali por dias, às vezes, né? Se lesionando entre aspas, obviamente, e aumentando o CPK no sangue, o coração não pode fazer isso, né, cara? O coração não tem cãibra. Exato. Então, e isso explica muito os resultados que eles encontraram aqui, né? Perfeito. Uma curiosidade aqui que eu não sei, aproveitando que você está aqui, você é cardiologista, trabalha com atleta, trabalha no hospital, tudo mais. Quando a pessoa está infartando, essa CPK, essa CKMB dela chega a qual valor, mais ou menos, assim? Sim, essa pergunta é bem legal, porque aí é uma agressão miocárdica direta, né? Tanto que aí sim, essa proporção, respeitado o ciclo temporal da elevação também, como você falou, um infarto agudo, sei lá, antes de 6 horas, o pessoal dosa até troponina, porque não adianta dosar CPK-MB que não vai estar alterado, né? Então ainda precisa também respeitar essa curva temporal, né? Mas como é uma agressão miocárdica direta, e aí é necrose celular maciça, né? Não é só uma agressão por acidose, por destruição, ruptura muscular, né? É por necrose maciça. Eu já vi CPK chegar, infartos grandes,
2000, a fração MB. Né? Uau! E aí o pessoal até fazia correlação com a total, tipo, qual a proporção da total. E aí você vê, aí seria um cenário invertido. Você tem uma CPK total, vamos falar assim, de 2000 e a fração MB é de 1800 e troló, entendeu? E aí as outras restantes, a muscular e a cerebral, ficariam com 10% do valor total. Sim, sim. Interessante. E 2000 é coisa pra caceta, né? Infartos que depois vão evoluir com catástrofe. Sim, sim. Obrigado. Valeu. Então, a gente tem aqui todo esse contexto, né, de entender essa cinética da enzima que a gente está olhando. Eu ainda torço muito para que fique cada vez mais acessível esses equipamentos para a gente medir o amônio e enzima com microamostra. E hoje, um equipamento que faça isso é no mínimo, uns 20 a 30 mil reais, né? Então, é meio inviável para você ter ele, um equipamento de estimação desse. Eu gostaria de ter um no meu laboratório, mas não tem, né? Mas a ideia é que, com o passar dos anos, eles fiquem mais baratos do que já foram muito mais caros, né? Aqui está uma variação, né, da testosterona e do cortisol dos atletas. Então, aqui uma testosterona pré-prova, na média aqui com 600 e pouco ali, como a gente já tinha mostrado, né? E muito mais gente acima de 600, quase 700, do que abaixo disso. Na prova, todo mundo cai bastante, né? E aí fica na média aqui por volta de 300, alguma coisinha. E 20 horas depois, o pessoal já está recuperando a sua produção de testosterona aí, então o corpo já vai se recuperando meio que rapidamente, né? Vai ter algumas pessoas que vão demorar mais? Vai ter, né? E aí depende de um processo individual de cada pessoa, tá? O cortisol estava ali por volta dos seus 20 picograma ali por decilitro, né? No exercício final da maratona, aumentou absurdamente, né, a concentração de cortisol no corpo, de praticamente todos os atletas, e 20 horas depois, o corpo já conseguiu se restabelecer em partes, né, e o cortisol já está num nível já normalizado aqui, que está ok, né. Então, mesmo individualmente, a gente percebe comportamentos bem interessantes, né. E algumas pessoas respondendo mais ao esforço, outras respondendo menos. O estudo não controlou, esse é um ponto bem importante, o estudo não controlou o uso de carboidrato dentro do exercício. Então, a gente não sabe se, por exemplo, quem está com cortisol menor aqui na maratona é porque usou mais carboidrato, quem está com cortisol maior aqui é porque usou menos. Não dá para fazer essa associação. A gente espera que isso aconteça, mas não dá para afirmar isso, tá? Porque a gente não tem esses dados. Isso é bem, bem importante. A gente não deve afirmar coisas que não temos dados para isso. Isso é pseudociência, tá? Então, você tomar um cuidado. Mas aqui dá para entender que uma parte do grupo aumenta muito o cortisol e uma parte do grupo aumenta, mas não tanto, né? Isso é bem interessante também para a gente enxergar isso. Não é todo mundo que vai aumentar para caramba, e também não é todo mundo que vai ficar com cortisol baixo mesmo depois de uma maratona. Por isso que o ser humano é individual e a gente precisa olhar com cuidado para essa pessoa individual que a gente está tratando, tá? Aqui os aumentos, né, mais um gráfico ali para entender, né, o CPK sai desse valor, vem para esse pós-prova e chega nesse valor aqui. A LDH, né, também aumenta, tá? Também aumenta aqui do pós-prova. Acabei esquecendo de falar da LDH aqui, desculpa, mas ela aumentou também, né? A cinética dela
talvez seja muito parecida com a cinética da ACK, tá? Então, entre os dois marcadores, se for precisar escolher um, eu escolheria o CPK para dosar do que LDH, tá? A gente tem mais dados, é um marcador mais conhecido. E aqui as mudanças percentuais, tá? De relação ao cortisol e testosterona, ou seja, quanto mais cortisol e menos testosterona, mais catabólico é aqui o evento. No pós-prova aumenta absurdamente, 20 horas depois diminui. O cortisol pós-prova aumenta 120%, e depois no pós, né, segunda-feira aqui já está quase menos 10% ali. E a testosterona diminuiu muito, por volta aqui de, sei lá, 50%, 60% pós-maratona, e 20 horas depois ainda estava diminuída, mas já com valores mais aceitáveis. Então, o ponto aqui é diminui a testosterona, aumenta o cortisol, mas isso é transitório, e as enzimas musculares ali, cardíacas, elas têm comportamentos próprios, com as musculares aumentando e continuando a aumentar, na média, né, para os atletas, e a cardíaca aumentando pós-prova e depois diminuindo em seguida, pela característica do coração, aí tem uma recuperação melhor e os músculos do coração serem diferentes, né, como até o Marcelo citou aqui para a gente. É isso, pessoal, por enquanto. Perguntas, dúvidas? Por isso que eu acho que é bem, bem, bem importante da gente ter parcerias, né? Por isso que a gente está num coworking, para que as pessoas se conheçam e possam fazer parcerias que valham a pena, né? Isso aí, o espaço do coworking também é para isso. Então, às vezes, a pessoa vai estar num pós-prova ali bem ruim, em termos mentais, psíquicos, e na hora que se eu estou associado aqui ao médico, a gente faz uma dosagem de sangue, eu posso ver, às vezes, um cortisol muito elevado ainda, isso pode acontecer, né? Então, são várias questões que devem ser cuidadas, mas por um grupo que possa trabalhar com essa pessoa, né? Então, isso é bem, bem importante a gente sempre lembrar disso, tá? Antes de alguma pergunta aqui, vamos tirar uma foto, porque a casa está cheia aqui. Então, quem puder e quiser abrir a câmera aí, para mostrar a sua beleza. Falando em beleza, o avião até sorri, velho. Vamos lá? 1, 2, 3. Foi. E está aberto para perguntas. Fala, Peixe. Vou fazer uma pergunta. A gente sabe não. Vocês estavam falando que os níveis de testo caem. O que falam é que os níveis de testosterona derrubam em treinos, são derrubados em treinos de endurance, tá? E isso a gente escuta direto de quem treina tal, né? Existe um nível, um mínimo. Vamos supor que eu conseguisse fazer o controle do atleta com uma certa regularidade. Tem um mínimo que você deve falar para ele, dar uma parada agora, vamos descansar e depois você continua o treinamento? Vamos considerar, desculpa cortar, considerando que ele está se alimentando direito e descansando direito. Porque, pelo que você falou, esse é o principal problema, né? Vou pegar para os homens. Abrir um exame aqui para lembrar isso. A gente tem ali um range de 240 a 816, tá? E mulheres, a orientação aqui, para essa referência aqui, esse exame que eu peguei que ele está usando, é de até 63 nanogramas por decilitro.
Vou contar um caos aqui, né? Há anos atrás, eu trabalhava com um atleta que estava ali entrando para a elite, e esse atleta estava com um cansaço frequente, né? E aí a gente pediu que ele dosasse, né? Várias coisas, entre ela a testosterona, e a testosterona desse atleta estava em 150, se eu não me engano. Então, o limite inferior para o homem, 240, e a dele estava em 150. Naquela época, conversando com o treinador dele, entendendo ali o contexto todo, eu falei para o treinador, ele está treinando demais, chegou a hora de diminuir muito a carga de treino desse atleta. E aí esse atleta foi no endocrinologista na cidade dele, isso já faz quase 10 anos, tá? Isso, o atleta foi no endócrino na cidade dele, eu falei, ó, a primeira coisa que o endócrino, que não é do exercício, vai te falar para fazer é para você usar testosterona. E testosterona é doping. Se você usar e for testado numa prova, você perde sua carreira. É isso que você quer? Ah, mas eu acho que eu tô precisando, né? Eu falei, olha, então, já que seu médico diz que você está precisando e você também acha que você está precisando, já que você quer confiar no médico que não trabalha com exercício nem com esporte, e não no que eu estou te falando, nós vamos fazer o seguinte, você vai entrar em contato com a ABCD, que é o órgão nacional de controle antidoping, e você vai solicitar o uso terapêutico de testosterona, porque, segundo o seu médico, você está com uma baixa produção de testosterona, que isso é uma doença. Só que você vai ter que mandar seus exames para eles. Tudo bem? Tudo bem. Ele fez esse caminho, mandou lá para a ABCD. Em poucos dias, a ABCD já respondeu negando o pedido dele de uso de testosterona como forma terapêutica. A ABCD respondeu, falou, olha, atleta, provavelmente você está em overtraining, diminua sua carga de treino. Então, o que eu tinha dito para ele, a ABCD também disse, e nesse caso, Peixe, era o momento da gente diminuir absurdamente a carga dele para ver como é que o corpo dele ia responder. Tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, você, Claudinei Peixe, é meu atleta, e eu gosto de fazer essa dosagem meio que periódica, para entender como é que o seu corpo está respondendo. Tem atleta que eu faço mensal, tem atleta que eu faço a cada 2, 3 meses, mas existe uma periodicidade que eu gosto de fazer isso. O João Lombardi, que é médico do esporte, trabalha comigo aqui e me ajuda bastante com isso. Na hora que eu vejo um atleta que tem lá 650 e ele está em 400, eu falo, opa, ou esse cara está dormindo muito mal, ou a gente está treinando demais. Ou ele está alimentando muito mal também. Então a gente entra em contato com o atleta para tentar entender ainda mais detalhes do que está acontecendo, muitas vezes para tirar a carga. Tá? Quando acontece isso aqui onde eu trabalho e doso esses marcadores, normalmente perto de prova, onde a gente está com pico de carga de treinamento, e aí no polimento, você me perguntou isso ontem lá na mentoria, mas no polimento essa testosterona tende a subir novamente. E a gente coleta dados aqui para afirmar isso, tem literatura também que mostra bastante isso, que isso aumenta se você faz um polimento bem feito e a pessoa realmente se recupera, tá? Então, o momento certo ali de diminuir a carga de treino, não se tem assim, se cair tantos por cento, 10%, 20%, 30%, não. Mas o que se fala é na relação testosterona-cortisol, quando ela diminui mais que 40%, tá? É bem possível que esse atleta possa se lesionar e é importante que você diminua a carga de treinamento, tá? Um outro exemplo aqui, Jogos Paralímpicos de Londres, 2012, eu trabalhava com um atleta da seleção de atletismo, e esse atleta foi
para a Espanha fazer uma altitude e a gente dosou testosterona e cortisol dele antes da viagem. Ele foi para lá, ficou lá 25 dias e voltou para o Brasil. A gente dosou sangue imediatamente depois. A relação testosterona-cortisol dele tinha caído mais de 40% depois desses 20 e tantos dias na altitude. Ou seja, ele voltou, eles treinaram muito pesado lá na altitude, onde a recuperação é muito mais lenta, então o cara tem que comer melhor, tem que dormir melhor, e não pode apertar tanto a carga de treino para não se lesionar. Eu tinha esse dado na minha mão, eu expliquei essa informação para o treinador e para o atleta. O que aconteceu? Chegou, isso foi em janeiro para fevereiro, quando ele foi para a altitude, e depois ele foi em julho para agosto também para a altitude de novo, porque a Paralimpíada começava em setembro. O que aconteceu com esse atleta lá? Na época, o Comitê Paralímpico não quis me levar para a altitude com eles, muito menos para os Jogos Paralímpicos, para eu dosar e monitorar esse atleta lá dia a dia. O que aconteceu com esse atleta lá na altitude? Ele lesionou, né? Por quê? Porque na altitude a relação testosterona-cortisol dele associada ao treino que ele fazia diminuía muito, ficava muito mais catabólico do que anabólico, a chance de lesão aumenta pra caramba, o músculo não recupera, e ele se lesionou na altitude 10 dias antes da Paralimpíada. Era um cara que ia trazer 3 ouros para o Brasil, ele trouxe uma prata, e depois não pôde competir mais, porque teve rompeu músculo grande lá e teve que voltar para o Brasil, porque não dá para competir. Então, Peixe, dependendo do contexto que a gente está, isso para todo mundo aqui, vale a pena essas dosagens para a gente ir entendendo esse atleta, o que está acontecendo, e até que caminho a gente vai seguir a partir de tudo isso. Respondi, Peixe? Ótimo. Cara, pessoal, mais alguma pergunta, alguma questão, alguma colocação, se alguém querer fazer, fica à vontade, vale a pena. Lembrando aqui, Paula e Everton, né, que são psicólogos, essas alterações na relação testosterona-cortisol, elas mudam muito o estado de humor do atleta. Então, a gente vai ter alterações de estados aí, de depressão, de raiva, de fadiga mental. Então, vocês que trabalham com os atletas aí, vocês com certeza percebem que próximo da prova existe uma fadiga generalizada nesse ser humano ali que vocês estão atendendo. E se dosar sangue, a questão hormonal e bioquímica vai estar associado com o que vocês estão recebendo no consultório. Então, vai ser épocas assim, épocas de pico de carga, época de alteração bioquímica, época de alterações psicológicas. Isso vai alterar, às vezes, a atenção, sono, técnica esportiva, uma série de outras coisas. Então, quanto mais vocês puderem ajudar o atleta nisso, melhor será, né? Fala, Everton. Então, na psicologia do esporte, foi até por isso que eu fiz aquela pergunta. Na fase de polimento, existe um protocolo, né, na psicologia do esporte para a gente não trabalhar determinadas questões para não alterar ali algumas coisas em relação ao atleta. Eu acho isso um pouco complicado, porque, assim, na fase de polimento, eu acho a fase mais delicada de todas, que é qualquer desvio que tiver na fase de polimento, assim, para o atleta não conseguir render conforme ele queria, é muito fácil. Acho que é a fase mais difícil, ainda mais em esporte de endurance. E até nessa questão da fadiga mental, que é o que eu tenho até mais pesquisado, por causa do mestrado e tudo mais, entender como é que essa fadiga mental ela vai ocorrendo ao longo do ciclo, né, do macrociclo, é muito complexo, porque ainda não tem pesquisas que mostram o que acontece, como que funciona. Então, assim, ainda tem esse gap na literatura, porque a gente não sabe ainda como é que isso se comporta e como é que isso afeta o atleta. Então, a gente meio que está num lugar muito escuro, né? A gente está tentando ainda entender para poder ajudar a atleta da melhor forma possível, mas
a gente ainda não consegue predizer quais são essas variáveis que estão afetando a fadiga mental com 100% de precisão. Tem muita pesquisa sobre, mas não voltada ainda para essa parte do treinamento. Eu acho muito complexo ainda. Everton, uma alternativa que a gente usa para monitorar o atleta, que vocês conhecem muito melhor do que a gente, é os questionários de estado de humor. Eles são muito sensíveis a alterações da carga e alterações psicológicas mesmo do atleta. Não sei se você e a Paula usam isso na rotina de vocês, mas, cara, o meu doutorado foi feito com estados de humor e ele é um protocolo assim, muito sensível, né, a alterações de carga, alterações diversas dos atletas. Um mês antes da Olimpíada de Londres, eu estava na seleção brasileira de natação, né, com vários atletas que foram medalhistas na Olimpíada de Londres, na Olimpíada, não é na Paralimpíada, na Olimpíada mesmo, e estava claro, pelo menos para mim, quem ia render na Olimpíada um mês antes e quem não ia render, por conta dos estados de humor que a gente estava monitorando há 6 meses dos atletas. Então, a gente tinha a linha de base deles e depois a gente tinha as alterações pré da Olimpíada, por exemplo. Paula. Então, isso que o Everton trouxe, né, desse protocolo que tem na psicologia do esporte, da gente não fazer nenhuma intervenção grandiosa na semana, na véspera da competição, eu entendo, mas no sentido, assim, de, tipo aquela história de não experimentar nada novo na véspera, né, de não inventar de ir com tênis, não é assim, falando aqui de triatlo, né, de não experimentar equipamento novo, alimentação nova. E aí, pensando na psicologia do esporte, eu penso assim, de não inventar, de ensinar uma técnica nova, né? Pensando lá no treino mental, né? De não aplicar nada que não foi aplicado durante toda a periodização. Mas realmente a parte dos estados de humor ali, né? Da ansiedade pré-competitiva, que obviamente, assim, às vezes uma técnica de relaxamento não vai ser suficiente para segurar as ondas do atleta ali, sei lá, na véspera do Ironman. Então, eu vejo que a intervenção da psicologia do esporte, nesse sentido, ela entra em outra ordem, assim, é mais pela via da clínica, assim, né? E é isso que eu costumo fazer. Né? Eu não invento moda na semana da prova, mas eu não deixo de estar ali, porque eu acho que é a hora que o atleta mais precisa da gente. Sim, sim, com certeza. Ótimo, legal. Pessoal, acho que é isso por hoje, né? Obrigado a todos pela discussão, pelas reflexões aí que a gente fez, e os caminhos que a gente seguiu aqui na discussão com um artigo antigo, mas que trouxe muitos caminhos aqui para a gente. Né? Tá legal? Deixa eu ver só a pergunta aqui. O Ricardo Aleman, que está chegando hoje aqui. Gerson, você acha que normalmente um atleta amador precisa de quanto tempo para ter essa supercompensação na testo? Ricardo, isso é muito individual, né? Pode ser ele amador ou ser profissional, vai depender do quanto tempo a gente está fadigando esse atleta e o quanto o corpo dele consegue responder rápido. Provavelmente, por exemplo, um Ironman, né, que é uma prova muito longa, 10, 15 dias, já no pós-prova assim, já resolveria, ou pré-prova também já resolveria. Então, eu sempre penso assim, o tempo que a gente usa de polimento para o atleta é o tempo que a gente vai usar de recuperação para ele no pós-prova. Né? Então, se eu uso uma semana, é uma semana. Se eu uso 15 dias, é 15 dias. Se eu uso 10 dias, 10 dias, e assim por diante. Tá? Não tem um dado científico por trás disso que eu estou te falando agora. Então, isso é minha opinião, não é minha posição técnica, mas eu gosto de pensar dessa forma. Tá? Espero que te ajude a refletir também sobre isso. Beleza? Pessoal, obrigado a todos. Reunião boa aí, longa.
mas que gerou muita discussão, tá? Semana que vem estaremos juntos de novo. Vamos enviar esses artigos aí com mais antecedência para todo mundo conseguir ler. E vamos tocando aí, que tá bacana a nossa discussão. Valeu? Obrigado. Obrigado você. Boa semana a todos aí. E vamos que vamos.